Preta, pobre e periférica, ela foi a primeira deputada negra a ser eleita no norte de Minas e é também a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Assembleia Legislativa. Depois da vinheta, o nosso papo hoje é com Leninha. Leninha, prazer te receber aqui. Era para ter vindo antes, né? Porque abrir esse espaço para receber pessoas inteligentes e amigas, e entre os meus amigos e amigas, você é uma das mais inteligentes e que tem muito a contribuir. É uma deputada acima da média dos demais deputados, não só da região, como do Brasil todo, porque representa as classes populares com um nível de preparação, seja intelectual, acadêmico, pessoal, maior do que a média até dos chamados deputados da elite, que tiveram mais condições e mais oportunidades. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, PC, meu amigo, aos que nos acompanham nesse podcast, um grande abraço e um feliz ano novo, né? Nós estamos iniciando um novo ano, então eu desejo que as pessoas tenham muita saúde primeiro, muitas alegrias e que sejam felizes, porque nós viemos a este mundo para sermos felizes. Eu agradeço os adjetivos a mim dirigidos neste programa. Eu penso que a vida também foi uma grande escola. Nascer nas periferias, conviver com a pobreza na infância, com as dificuldades, estudei sempre em escola pública, mas também me dediquei muito à leitura, e eu penso que o universo dos livros é que abre horizontes, é que prepara a gente para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Então, chegar onde cheguei, é claro, graças às pessoas que, como eu, acreditam que pessoas que vêm de baixo também podem ocupar a política. Acho que o Brasil, historicamente, foi constituído pelas grandes elites, pelos grandes empreendedores, empresários, e a política foi ocupada por essas pessoas ou por representantes dessas classes. Então, a nossa chegada diz muito que nós, você que nos acompanha, que tem o sonho de contribuir com a prática da boa política, também pode chegar onde eu cheguei. E é claro que isso tem a ver com a luta dos movimentos sociais, movimento sindical, com as pastorais, da Igreja Católica, da Arquidiocese de Montes Claros, onde durante mais de 20 anos eu atuei também como coordenadora, das pastorais sociais aqui na cidade. Leninha, então nós vamos começar do começo, como eu gosto de dizer aqui. Você nasceu em Montes Claros, na região do Edgar Pereira, do Grande Santos Reis. Isso, nasci. Meus pais vieram de Salinas, meus irmãos mais velhos nasceram lá, mas nós nascemos aqui no mesmo lugar, na mesma rua que ainda existe. Eu estava morando lá até outro dia, enquanto eu estava fazendo uma pequena reforma. Então, eu cresci nesse ambiente entre o Edgar Pereira e o Santos Reis, porque lá no Santos Reis tinha um centro, que era o CIAME, ele oferecia cursos, e para gente que não tem recurso para ficar pagando escolas adicionais de aprendizado, lá no CIAME tinha curso, então, naturalmente, a gente frequentava o CIAME para fazer curso, para participar de festas nos finais de semana. Então, basicamente, minha adolescência e juventude foi na Maiada. E as primeiras escolas? As primeiras escolas foi no Akita Pereira, que é a escola lá do meu bairro, onde eu moro. Continuo morando no mesmo bairro, não mudei. Mudei um tempo, mas voltei para o mesmo bairro. Então, minha infância, além de ser ali na rua sem asfalto, sem energia, minha casa não tinha energia elétrica. Enfim, aquela infância daquelas crianças que brincavam com as enxurradas na época de chuva, que jogava bola com os meninos, Inclusive, joguei futebol por um bom tempo. Inclusive, no Ateneu, eu joguei futebol feminino. Naquela época em que o futebol feminino, inclusive, sofreu muito preconceito, não tinha apoio. Boa de bola, Leninha? Era, porque lá em casa eu tinha, um irmão que fez muito sucesso no futebol, já faleceu. Todo mundo falava dele, os mais antigos lembram de Neguinho da Budaia, que era um excelente jogador. E eu me lembro que naquela época ele foi convidado para jogar no Corinthians, nos grandes times, mas família pobre, sem oportunidade, acaba que não tem como concretizar um sonho de ser um jogador profissional. Então eu cresci naquela região, estudei na escola Akita Pereira, depois eu estudei na escola que hoje é Hamilton Lopes. Então, as escolas que eu percorri foi
as séries iniciais no Quita Pereira, depois eu fui para o Dulce Sarmento, depois para a Escola de Montes Claros, que hoje é a Escola Hamilton Lopes, que é lá no bairro. E depois eu fui para a Unimontes, né? Então, minha trajetória toda de processo ensino-aprendizado, né, da graduação, do mestrado, foi toda aqui em Montes Claros. Na Unimontes você fez qual curso? Na graduação, eu fiz biologia, e depois, quando eu fiz biologia, eu fui atuar com a agroecologia, com a agricultura familiar, meio ambiente e com os movimentos. E aí, no mestrado, eu migrei para o desenvolvimento social, que era a área que eu mais me identificava e me identifico muito até hoje. Muita gente, inclusive, olha para você, vê o estereótipo e deve achar que você é cientista social, né? Socióloga. Isso, porque quando eu estava fazendo biologia, como todo bom militante, eu também atuei no movimento estudantil. Então, eu atuei na UEE, na Uni, participei de vários congressos na Uni, e era muito engraçado porque eu destoava da minha turma, que era da biologia, da pesquisa, né, daquela questão mais da ciência mesmo em si, e eu militava. Então, as pessoas no corredor da Unimontes, por exemplo, que era a antiga FAPIL ali, perto da matriz, as pessoas achavam que eu era do curso das Ciências Sociais. Então, eu acho que mais que a minha convivência com esse movimento e depois, é claro que quando eu fui para o mestrado em desenvolvimento social, é que eu fui ler os grandes clássicos, né, da ciência social. Então, li Karl Marx, Durkheim, então eu fui lendo, né, o Michel Thiolin, então eu fui lendo outros clássicos para poder me apropriar desse universo, mas eu tinha a prática. E era muito engraçado que uma coisa que você lê que está no livro é aquele que você sempre fez, né? É como se fosse legitimar a sua prática. Então, o mestrado foi para legitimar uma prática e uma convivência que eu tinha com os movimentos da cidade e do estado. Excelente. Leninha, você se forma professora, foi a sua primeira profissão ou você já trabalhava antes? Eu trabalhava antes. Meu primeiro emprego foi na Coteminas, eu me lembro até hoje. Foi a minha primeira oportunidade com carteira assinada. E na Coteminas eu trabalhei por 2 anos, depois eu passei pela concessionária da Fiat Polígono. Depois da Fiat Polígono, eu fui para o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Fiquei um bom tempo lá na primeira fase. Aí, quando eu graduei, eu fui para a educação. Fiquei 10 anos na educação. Nos últimos períodos, né, eu fui professora aqui do Prisma, eu fui professora no Indil por um tempo, eu fui professora da Escola Normal, do Dulce Sarmento, das escolas onde eu estudei, né, eu voltei como professora. Então, eu tinha um cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Montes Claros, na área da educação, e tinha um cargo efetivo no Estado. Então, eu fiquei 10 anos na educação, depois eu retornei para o trabalho lá no Centro de Agricultura Alternativa, no CAA, e depois de 4 anos, né, de 2 licenças que a lei permitia, eu abri mão dos 2 cargos públicos para ficar no CAA. E eu fiquei mais de 20 anos lá. E toda a minha trajetória de articulação política veio de lá, porque a partir do CAA, eu também fui ser diretora da Caritas no Brasil. A Caritas brasileira tem 4 diretores, e a Caritas existe no mundo inteiro. Então, eu fiz missão na África, fui para a Suíça, fui para a Alemanha, fui para vários países nesse trabalho que eu fiz com a Caritas, com o CAA também, e também com a articulação do Semiárido Brasileiro, que é a ASA, que trabalha com todo o Nordeste e aqui em Minas Gerais, o nosso semiárido reconhecido, que até então era o Vale e o Norte de Minas, agora ampliou para o Mucuri, essa região que a gente fala que a distribuição da chuva é irregular. A gente nunca pode falar que aqui chove pouco, aqui chove muito. O problema é a distribuição, a concentração em poucos meses e os vários meses que a gente fica sem chuva. Então, eu trabalhei com muita tecnologia para guardar a água da chuva, para que as pessoas, na época da seca, tivessem água para dar aos bichos, molhar a horta, molhar as plantas. Então, foi uma experiência de mais de 15 anos que me credenciou para discutir problema de mudanças climáticas, principalmente na área do semiárido, né, com regiões susceptíveis à desertificação, como é o caso do Norte de Minas. Então, a gente tem estudo da FAO, da ONU. Tive a oportunidade de ir na FAO em Roma, falar sobre como se faz a agroecologia em regiões áridas e semiáridas, né? Como é que você tem estratégia de sobrevivência e convivência com a seca, que acho que foi um grande debate, né, PC? Aqui antigamente falava assim, não, temos que combater a seca. As pessoas demoraram a entender que não se combate a seca. Nós temos que conviver com a seca. E o nosso trabalho, primeiro, foi desconstruir esse conceito de que nós aqui, e durante muitos anos, muitos políticos tiveram essa bandeira de combater a seca. Como se isso fosse algo do nosso domínio, do nosso controle. Não é do nosso controle.
Então, a gente entrou com um debate sobre conviver com a seca e quais eram as estratégias que a gente tinha que desenvolver, inclusive escutando os agricultores. Eles estavam lá, sabiam a hora certa de pôr a semente na terra, sabia que planta que consumia menos água, né? A mandioca, por exemplo, consome menos água, mas você tem algumas espécies vegetais que tem que ter mais água. Então, eles foram aprendendo ao longo da vida deles que não dá para plantar uma planta ou ter um animal que vai consumir muita água. Leninha, as pessoas são conhecidas em fase da vida por alguns apostos. O Guilherme, prefeito de Montes Claros, esteve aqui há poucas semanas, e eu lembro que ele, antes de ser conhecido como secretário municipal, tal, ele era o Guilherme da FEAM. Quando eu comecei a militar na imprensa, 96, ali, você já era uma pessoa conhecida que atuava nos movimentos sindicais e era, salvo se a memória não estiver me traindo aqui, Leninha da CUT, Leninha do Sindiúti, né? A sua militância sindical, ela começa antes da militância, ela é a origem da sua militância política ou é uma consequência da sua militância política? Ela é uma consequência da militância política. Eu falo que nós nascemos seres políticos, né? Então, desde muito cedo eu aprendi que a luta tem que ser coletiva. Então, eu participei da associação do meu bairro, eu participei de toda a minha participação, quer dizer, a minha retaguarda vem dos movimentos coletivos, não tem nada individual. Acho que desde muito cedo a gente aprendeu em casa, né, que a luta não pode ser sozinha, ninguém vai mudar o mundo sozinho, né? A transformação precisa ser de mais pessoas, um grupo. Então, eu já tive muitos grupos. E aí, em função dessa formação, inclusive na própria igreja, Pastoral da Juventude Estudantil, Pastoral da Juventude, e aí eu ingressei, quando eu formei, eu fui para o Sindiúti, virei diretora, inclusive, do Estado, né, fui diretora do Sindiúti, e automaticamente nesse processo de debate de um novo sindicalismo, de fazer processo de formação política, eu virei presidente da CUT, eu fui a primeira presidenta mulher da CUT do Regional Norte de Minas. Eu me lembro que naquela época eu já tinha uma habilidade de negociação com recursos internacionais. E naquela época da CUT, eu fui a primeira presidente, eu consegui um recurso com a cooperação italiana. A CUT, só fazer um parênteses, para quem não é muito iniciado, é a Central Única dos Trabalhadores. Isso, ela congrega todos os sindicatos que são filiados a ela. Então, o Sindelétrico, né, o pessoal da CEMIG, na época da Telemig, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, enfim, todos esses sindicatos, eles incorporam, né, nessa central sindical que é a CUT. Na época, eu consegui um recurso da cooperação italiana, porque a Itália tem, na sua história, um histórico de um movimento sindical muito forte. E eles, então, começaram a financiar também o processo de formação dos sindicatos no Brasil. Na época, eu consegui um recurso com a cooperação italiana, nós fizemos um processo que a gente chamou de formação de formadores, que era trazer as lideranças dos sindicatos, fazer a formação sobre luta de classe, por que o Brasil era tão desigual, um processo de formação também, né, da economia brasileira, ela foi assentada em que moldes, né, de concentração de terra, de concentração de riqueza, para que eles pudessem também fazer formação com seus dirigentes, com a sua base. Então, eu penso que foi nesse período a gente teve um sindicalismo muito forte também aqui na região. Eu lembro do 1º de maio, que a gente conseguia fazer grandes mobilizações da cidade, a gente sempre ocupava a Praça da Matriz para fazer, né, nosso encontro, nosso reencontro, mas também denúncias, né? Me lembro perfeitamente de denúncia contra as empresas, tinha muita empresa também na cidade naquela época, né? A gente acompanhava muitos metalúrgicos, acompanhava o pessoal, os tecelões também da própria Coteminas. Então, desse período, assim, eu automaticamente, como se fosse simultaneamente, eu fui do Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, que eu fui por 10 anos, e depois eu fui também dirigente da CUT regional e da CUT estadual. O PT você conhece antes da CUT, do Sindiúti, ou depois? Eu conheci o PT antes, mas quando eu estava na CUT eu já estava afiliada ao PT, tanto que a minha história partidária toda é no PT. Você se filiou quando, Leninha? Você lembra? Mais de quase 30 anos. Então, assim, eu era, né, devia ter 20 e poucos anos. PT é de 80, né? Você ali mais ou menos próximo da fundação ou não? Isso, logo depois da fundação. E por que o PT? Você acha que era um caminho natural? Primeiro porque as pautas que o PT defendia e defende tinham a ver com a minha luta social, com a minha luta sindical. Então, tinha tudo a ver com aquilo que eu acreditava e construía na prática aqui.
E a filiação foi essa questão da consciência, de construir um partido, de ajudar nessa construção para fazer a luta política, mas nunca imaginei naquela época que poderia ser uma luta que pudesse me levar para um lugar, um cargo, ou no parlamento, um cargo oficial na política. Mas naquela época é isso, o PT das bases, o PT das periferias, que é onde a minha identidade se forja com mais, vai dizer, com mais força de fato, né? A universidade foi importante, mas os movimentos foram muito importantes para a minha formação. Leninha, em 2016, num quase acaso, uma cacofonia, né? Quase acaso, você sai candidata a vice-prefeita de Montes Claros, naquela época, num momento de extrema dificuldade nacional que o PT enfrentava, né? Foi o ano em que a presidente Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment, saía do cargo e logo depois eleições municipais. Você se candidata a vice-prefeita era inicialmente, né, com o Suede na cabeça de chapa. O Suede, por causa daqueles processos que envolviam Atos Avelino, estava inelegível e acabou tendo a candidatura indeferida e você a substitui. Ali, você é apresentada através dos programas de TV, das caminhadas, ao grande público, ao grande eleitorado de Montes Claros. E teve uma votação, com todo respeito, que o meu amigo, querido Suede, pessoa que eu admiro muito, e que você teve uma votação que certamente ele não teria se ficasse naquela cabeça de chapa. Como é que foi de uma candidatura que seria ali para cumprir tabela, para poder apenas ter uma candidatura do PT, eleger vereador, que eu penso que era o objetivo inicial, para ser uma candidatura competitiva no final, né, que obteve ali 36 mil votos, uma votação muito grande, principalmente para você que não era conhecida da maior parcela do eleitorado. Como é que foi isso? Não, é aí que começa, eu acho que começa a minha saga de cargo na política, né? Eu nunca havia disputado, assim, para disputar de fato, e eu fui para a convenção do partido, me lembro até hoje, eu posso até citar nome porque não tem problema nenhum. A Aldair Fagundes era do PT, eu sempre apoiei ele no PT, e a gente foi para a convenção. Seu conterrâneo ali. Da região de Santos Reis. Eu fui para a convenção para acompanhá-lo, né? Porque automaticamente eu coordenaria a campanha dele. E aí, quando chegou lá, aquela história dos partidos que deixa para a última hora as políticas de alianças, né? Naquela época podia fazer essas alianças, em 2016, a legislação permitia, e estava tudo certo que o vice do PT, o nome era Suede mesmo, mas que o vice viria de um partido ligado a um pastor, não sei se era o Feliciano. E quando chegou, faltando 15 minutos para fazer a ata, houve um comunicado oficial de Brasília que o partido não iria mais coligar com o PT. Então, quem estava na convenção, consultou um, consultou outro, Aldair falou que não iria, e ficou, e por último falou, vamos Leninha. Aí, eu me lembro que eu saí de casa, eu não era candidata a nada, eu estava acompanhando o vereador que eu apoiava naquela época. E aí, quando chegou lá, então, o meu nome foi homologado, eu fui para a campanha para ajudar, o contexto de fato era muito ruim, 2016, você bem lembrou, Dilma tinha sofrido impeachment, o PT super exposto de forma negativa na mídia, né? Então, eu sabia que a campanha ia ser uma campanha difícil. E, de fato, foi 2016, que eu me lembro perfeitamente, andando pelas ruas da cidade, hostilização ao partido e não a mim. As pessoas nunca me hostilizaram, ninguém nunca me desrespeitou pelo fato da pessoa que eu sou, mas sempre se reportavam a mim pelo partido que eu construía. Por que você não sai desse partido, Leninha? Por que você continua no PT? Né? Eu falo, não, porque é o partido que eu ainda acredito, não existe um partido 100% certinho, correto. As pessoas, elas têm práticas que a gente condena, inclusive no próprio PT. Não tem nenhum partido que eu falo assim, esse partido não é um partido 100%, vamos dizer assim, puro, as pessoas estão lá para a prática da melhor política. Há muitos interesses nos partidos. Então, se está no partido que eu sempre construí, vou continuar nele para que eu possa fazer mudanças nele, nas pessoas que estão construindo esse partido. E aí foi uma campanha que a gente foi para a rua e, de fato, se não me engano, faltava 17 dias para as eleições, quando o Tribunal Eleitoral indeferiu a candidatura de Suede.
E nós ficamos assim, nós vamos continuar? Vamos continuar. E eu recompus a chapa com o PCdoB, na época foi seu Juscelino, um grande amigo, querido, e nós seguimos com a campanha. Campanha de rua, a gente não tem muita dimensão. As pessoas recebem a gente bem, mas o que vai significar de voto, a gente não consegue dimensionar. Mas eu me lembro que o debate na televisão, que é o que todo mundo aguarda nas eleições, é tanto que 2020 não teve debate, né, por causa da pandemia. Mas 2016 eu fui para o debate. E é muito engraçado porque eu tinha um domínio muito grande do debate sobre desenvolvimento rural, questão ambiental, mas o desafio das cidades nunca foi meu foco de pesquisa, de estudo, de leitura. Então, eu lembro que eu fazia aulas, né? Gente, o que eu proponho? Eu chamava as pessoas, fazia uma roda de conversa, o que eu falo sobre mobilidade urbana? Uma cidade como Montes Claros, com ruas estreitas, uma cidade antiga, como é que a gente vai discutir uma mobilidade urbana que dê segurança para o pedestre, que dê facilidade para o motorista, motociclista, enfim, para o ciclista? E aí eu fui fazendo debates, me preparando, né, ao longo do processo que eu assumi, 17 dias, sobre todos os assuntos, a saúde. Não entendo quase nada sobre como funcionava o SUS, qual que era o desenho do SUS para a cidade. É a atenção primária? É lá que nós devemos investir para que as pessoas não fiquem doentes, né? Que eu acredito até hoje nisso, né? Que é lá na ponta nós precisamos discutir saúde, não com ambulância, com remédio, com equipamentos para os hospitais, que é isso que acontece com a gente, deputados, né? Eu quero discutir uma saúde que discuta segurança alimentar, que as pessoas comam menos açúcar, menos gordura, menos enlatados, enfim. Eu quero discutir prática de exercício físico para as pessoas terem saúde, né? Não é essa questão de emenda parlamentar que só pode ir para o hospital, enfim. E aí eu queria fazer um debate diferente da cidade. Eu acho que isso naquela época foi muito importante, porque eu ouvi pessoas da Unimontes que falavam sobre esporte, qual que é a proposta para o esporte, para a cultura. A gente fez roda de conversa com o pessoal que faz cultura na cidade. Então foi uma escuta qualificada de pessoas que fazem a cidade. E eu tenho boa memória. E eu consigo gravar aquilo que é importante para dizer para a cidade. E eu fui para o debate bem preparada. Eu estou falando isso não só para o da Globo, porque eu lembro de vários debates, eu me lembro de um, do Humberto Souto, né, que sempre também me respeitou e eu respeitei ele. Teve um debate que eu estava, que eu não vou me lembrar direito onde é, e o sorteio das perguntas era na hora, e qualquer assunto, né, sorteava um assunto e fazia a pergunta. Aí o Humberto falou assim, não, esse debate foi feito tudo combinado com Leninha. Todas as perguntas que tem aqui foi tudo combinado com Leninha. Então, nesse sentido que eu penso que essa foi uma experiência melhor de 2016, porque sobre a cidade de Montes Claros, mesmo que eu não tenha os números exatos, eu não acompanho a administração, mas eu sei muito sobre a cidade, a partir daquilo que eu construí em 2016. Entendi. E aí você se elege deputada em 2018, né, já na sua primeira tentativa ali, tendo uma das maiores, se não a maior, votação em Montes Claros. E com uma proposta diferente. Os deputados são eleitos, geralmente, fazendo campanha com os prefeitos dos pequenos municípios ou com as oposições que já disputaram a prefeitura ou já ocuparam a prefeitura anteriormente. E você foi uma deputada com uma base, com uma base eleitoral em Montes Claros, grande, e com uma base regional calcada muito no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, 2018, como o meu resultado eleitoral em Montes Claros foi muito positivo, você falou muito bem, foi bem surpresa. Eu falei que eu não tive derrota em 2016. Em 2016 eu não ganhei a eleição, mas eu tive vitória política, porque foram muitos votos. E a partir daquilo a gente continuou com o nosso projeto. Como eu tinha uma ação regional, a gente começou também a construir uns caminhos. Quem sempre foram os parceiros do meu trabalho do CA? Os sindicatos, associações, ainda tinha um pé também com a igreja, né? Muitos padres amigos, muitas paróquias, comunidades amigas. E aí, em 2018, a gente seguiu com o projeto. Eu fui a mais votada em Montes Claros em 2018. Eu me lembro que eu fui a mais votada. 2022 que foi um empate técnico ali com o Gil Pereira, Isso. Né? Mas 2018 eu fui a mais votada. E aí eu fiquei muito surpresa em 2018. Naquela época, a questão do fundo eleitoral para mulheres e mulheres negras não era tão forte como agora, foi nas eleições agora, as últimas eleições. Então, eu tive pouco recurso financeiro para fazer campanha, eu tive a ajuda de amigos
Eu fiz a vaquinha eletrônica, que eu tive a ajuda de amigos lá do Recife, lá de Brasília, lá do Rio de Janeiro, que deu um montantezinho para a gente rodar a região, porque eu precisava de dinheiro para andar, né, no norte de Minas. Tive amigos que emprestou carros mais altos, né, para poder chegar em comunidades mais distantes, com acesso mais difícil. Me lembro perfeitamente de amigos que emprestaram carro, porque eu tinha um carrinho, eu tinha um Stepway, eu tinha um carro... Renault. Um Renault. Renault Stepway, isso eu tinha, esse era pessoal. Eu pus esse na campanha, mas ele não chegava em vários lugares. Tem um nome esse carro, mas a Stepway já virou o nome dele. Porque ele era mais altinho, mas mesmo assim não dava para chegar. Sandero Stepway. Sandero Stepway, é isso mesmo. Este é o nome. E aí eu me lembro que foi uma campanha que a gente andou muito, e é isso, né? Percorrer, andar nas ruas, subir morro, descer morro, conversar com as pessoas. E eu não tinha um vereador, eu não tinha um prefeito, eu não tinha nenhum grupo político fora de Montes Claros. Montes Claros tinha um grupo que me acompanhou desde 2016, em algumas cidades o próprio partido que ajudou também, o PT, né, porque eu tenho voto ideológico, mas também tem voto fora do PT. E eu acho que essa questão, eu não tenho vereador, não ter tido prefeito, até hoje eu não construo a base. Os prefeitos não são meus inimigos, né, mas eu não fico na pressão para eles me apoiarem. Eu sei que no grupo dos nossos deputados do Norte de Minas, a maioria dos meus companheiros do parlamento se assentam em prefeitos e vereadores, e aí às vezes eu escuto brincando, né, eu falo assim, olha, eu não sou ameaça para vocês, porque eu não disputo o prefeito de vocês. Se algum prefeito quiser, como eu tenho um agora, tem um prefeito que está comigo, lá de Serranópolis, o Marcão. Ele sempre foi um prefeito. Tem mais, né? Agora sim. Agora sim. Agora tem mais, né? Agora a gente tem mais. Mas não por uma pressão minha, sabe? De achar que eu tenho Aconteceu naturalmente, né? Você faz uma transferência especial para a prefeitura, você ajuda na saúde, manda emenda. Nem sempre, eu nunca faço uma troca. Eu estou te dando emenda, mas eu quero voto. Eu nunca fiz isso com o prefeito. Também com a emenda da saúde, eu nunca fiz troca. Tipo assim, eu estou te colocando aqui, ó, nesse hospital, 1 milhão, 2, eu quero trocar aqui com X cirurgia. Eu nunca fiz isso, porque o dinheiro é público, a gente precisa dar tratamento diferente ao recurso público. Eu explico na comunidade. Eu falo assim, olha, isso não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Então, você está recebendo de volta o imposto que você pagou para comprar um saco de milho. Verdade, você tocou num assunto assim que me incomoda bastante, Leninha, é quando um deputado fala, eu coloquei tantos milhões, fica parecendo que ele pegou do dinheiro dele, abriu o bolso, né, e colocou, quando na verdade é um dinheiro público do pagador de imposto, né, e muitas vezes até mal aplicado, porque tem muito deputado que coloca esse recurso, e eu acho que a classe política do norte de Minas, as pessoas que dirigem instituições, elas são testemunhas positivas de você nesse sentido, mas muitos outros deputados, né, sem nominar, eles indicam o recurso de emenda parlamentar e indicam como e com quem esse recurso deve ser gasto. Então é um negócio complexo. Bem complexo. No caso de transferência especial, o que acontece comigo? Eu vou no município, é muito difícil ir no prefeito, né? Porque é isso, eu vou na comunidade. Aí eu escuto a comunidade, a gente faz um acordo lá sobre que tipo de apoio a gente vai dar, pede a liderança da comunidade para ir no prefeito, conversar, que eu estive lá. Isso não é, para mim não é direcionar, mas na minha perspectiva, é tirar um pouco da sede do município para fazer o dinheiro chegar nas comunidades mais distantes. Porque às vezes elas são invisíveis, esquecidas. Sim, deveria ser assim. Mas esse é o princípio da emenda parlamentar, não falar, prefeito, estou te mandando a emenda aí, mas você precisa contratar a construtora X para executar a obra Y, que é o que muitas vezes acontece e que é o que o ministro Flávio Dino, junto com o Supremo Tribunal Federal ali, está tentando combater, né? E que as pessoas, por oposição, pelo fato de ser do quanto pior, melhor, estão dizendo que é ditadura, que é o básico. Você sabe quem é o básico, quem é o deputado que está apresentando o recurso, onde esse recurso vai ser aplicado, por que isso não pode ser divulgado, né? Verdade. Engraçado essa coisa da fake news, essa semana teve fake news do Pix, né? Falando que o governo federal ia cobrar pelas operações do Pix, a Receita Federal, que tá querendo... E é isso, gente, nós precisamos fiscalizar, moralizar. Peraí, se você tem uma transferência qualquer num banco, até pouco tempo atrás, acima de 5 mil reais, você precisava informar que você vai sacar, você tem que declarar. Isso é o mínimo. Você não está pagando imposto sobre isso, você está declarando.
Aí o pessoal vai defendendo, eu fico vendo, gente, isso é risonho, isso é hilário. As pessoas que falam, porque nós estamos aqui para combater a corrupção. Não tá não, você está defendendo a corrupção ao passo em que você acha que as transferências financeiras não devem acontecer com a transparência que a Receita Federal exige. Claro, quem não tem problema com nada de desvio, né, da corrupção, eu não tenho problema em não declarar onde é que eu vou fazer um Pix acima de 5 mil. Não é problema algum, então é transparência. Eu acho que as contradições da política é isso que você está dizendo. Uma coisa é que as pessoas falam, o belo discurso, outra coisa é na prática, no dia a dia. As pessoas, de fato, estão praticando aquilo que elas acreditam, mais aquilo que elas falam para os outros, entendeu? Então, assim, essa que é a questão, como você está dizendo. As emendas, na minha perspectiva, precisam chegar nos mais pobres. E nós temos dificuldade. A legislação foi feita para chegar só na prefeitura. Tem muito prefeito honesto, tem muita gente que não está aí para fazer mesmo também a boa política, mas a gente sabe que tem muita gente que está na política para fazer desvirtuar aquilo que a gente está falando do cuidado da polis, da cidade, da comunidade, cuidar das pessoas, né? Então, assim, primeiro eu tinha um pé atrás com esse negócio, eu achava que quem tem que executar a obra é, de fato, o executivo. O legislativo nós temos que fiscalizar bem. Claro, para fiscalizar bem tem que ter as informações. Por exemplo, no governo Zema é isso que a gente não tem, por exemplo, essa história da dívida, história do debate do regime de recuperação fiscal, o que o governo tem nas contas, né? A gente sabe o valor da dívida, mas não sabe o que tem de receita, né? Então, assim, essa questão da transparência, do nosso papel enquanto formuladores de leis, discutida com a comunidade, mas, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, o que pautou a ação parlamentar foram as emendas, e essa troca que é muito ruim. O deputado dá um trator, a comunidade acha que é obrigada a votar, porque ele deu. Mas não, ele não deu. Né? Destinar não é o dinheiro dele, é isso que você está falando. E é isso que eu tenho feito nas comunidades. Eu falo assim, olha, eu estou aqui trazendo esse implemento, mas vocês não são obrigados. Mas vocês podem ter consideração comigo, que eu olhei para a comunidade, que quero ajudar e apoiar na hora do voto. Mas vocês não podem, né? E eu sempre alerto, um que dá o trator aqui é o que dá uma facada em vocês lá numa lei, por exemplo, de reforma de previdência. Eu conheço deputado que se elegeu criticando outro deputado, falando que era a política do cano, do trator, do poço artesiano, mas que a única coisa que faz como deputado, depois de ser eleito, criticando isso, é dar cano, dar trator e abrindo poço artesiano. E, às vezes, poço artesiano, um do lado do outro, comprometendo até nossos lençóis freáticos, etc. É verdade. É essa que eu estou dizendo. Uma coisa, o que é a prática, né? A prática das pessoas, quer dizer, critica, mas permanece com a mesma prática. E é muito difícil romper com isso. Por isso que a gente está dizendo que, eu sempre falo com as pessoas, é muito importante me manter lá. Eu estou lá. Como diriam os nossos sábios, né, que você conhece bem e conversa tão bem com eles, né, dos nossos rincões, sobretudo do interior, falar até papagaio fala, né, Lenin? É verdade. A distância é muito grande entre o que se fala e o que se pratica, né? Nós estamos falando que a prática tem que falar muito mais. Então, às vezes, não precisa falar muito, mas faça a diferença. Ô, Leninha, mas voltando para a política de Montes Claros, você foi candidata a prefeita 2 vezes. Então você foi candidata primeiro uma eleição de 17 dias e que mesmo assim você teve um bom desempenho, concorrendo numa narrativa difícil também ali, porque cada eleição tem uma história. A história de 2016 que prevaleceu foi de um prefeito que estava afastado do cargo, com diversas denúncias de corrupção, etc., concorrendo contra um homem que construiu a sua vida pública com o discurso da honestidade o tempo todo. Então era difícil um posicionamento antagônico, né, aquela narrativa, não gosto dessa palavra, aliás eu gosto, mas assim, desvirtuar o sentido, então eu tento evitar, aquela abordagem que estava ali na época, né, narrativa, mimimi, 4 linhas de Constituição, o OC, e são expressões para mim que hoje denotam uma cognição baixa, né, infelizmente, mas enfim. Em 2020, você torna a ser candidata a prefeita. Só que ali em 2020, você enfrenta um prefeito que estava com uma aprovação batendo na casa de 90%, sendo que mais de 80% era bom e ótimo. Né? Uma eleição difícil também. Época de pandemia,
não podia visitar as pessoas, etc. Resultado. Você foi a mulher que chegou mais perto, né, de ser prefeita de Montes Claros, embora não tenha vencido as eleições. Montes Claros está indo aí para 170 anos nas contas de uns, mais de 190 na conta certa, e nunca teve uma mulher como dirigente máxima do município. Só teve uma vice-prefeita. E que não é uma situação muito confortável. Às vezes a gente olha, cidades pequenas, teve mulher, mas essa mulher ela era esposa de um prefeito que estava inelegível e não podia concorrer, ou filha de um prefeito. Raro ter a mulher que está na política pela sua própria condição, pela sua própria história, que é o seu caso. Maleninha, Montes Claros não vai ter uma prefeita mulher, não? Eu pergunto para vocês que acompanham esse podcast, né? Não só para nós mulheres, mas para os homens também, né? Nós estamos falando de um mundo que está virando a chave com essa questão da nossa presença, da nossa participação e contribuição na política. Você falou uma coisa, primeiro ponto, lá na Assembleia nós somos 15 parlamentares. Mais da metade estão lá. É filha, é esposa, é marido que estão na política. Tipo assim, isso é legítimo, é da democracia, elas foram eleitas, né? Mas não tem trajetória, nós estamos falando de construção de um caminho na política. Não é uma luz própria. E se você estender isso aos homens também? Tem muitos. Você tem, assim, aí fica bem mais, né? Ou filhos, ou irmãos, ou etc. Avô. Tem tudo. Várias gerações, né? E na Assembleia tem gerações desde o tempo do Império, como diz. E é verdade, né? Literalmente desde o tempo do Império. Desde o tempo do Império. Então, nós estamos falando de, primeiro, assim, nossa dificuldade para fazer o debate por mais mulheres na política. As pessoas nunca acreditaram na nossa capacidade. É tanto que, às vezes, inclusive no próprio parlamento, tem assunto que é mais difícil a gente entrar. O povo quer que a gente discute a questão da saúde, direitos humanos, cultura. Quando a gente quer discutir orçamento, dinheiro, para onde vai o recurso, a gente tem mais dificuldade para entrar, porque também sempre atribui a nossa contribuição em alguns temas que não é o financeiro, que não é o orçamento. Então, nós estamos começando a falar, não, a gente quer discutir o orçamento, sim, nós queremos discutir os problemas que a cidade, que o Estado tem, mas nós queremos discutir para onde vai o dinheiro do Estado. Porque não adianta apontar os problemas, se na hora de fazer a utilização dos recursos, liga para um outro foco. Então, eu penso que Montes Claros, na sua composição, também tem grupos muito conservadores, né? Muitos grupos que se veem ameaçados pela ascensão das mulheres, pela nossa presença. Eu estou dizendo não só na política, mas se a gente olhar, eu vou em vários eventos que não tem uma mulher na mesa. Eu vou em vários eventos que as instituições ou de representação de classe só tem homem. Olha para Montes Claros. Nós temos agora a ACI, né? A ACI tem uma mulher presidindo, se não me engano, pela primeira vez. Pela primeira vez. A gente olha para as entidades na cidade, a gente nunca teve uma reitora na universidade, a gente nunca teve uma mulher no comando geral, vamos dizer assim, regional, da Polícia Militar, de bombeiro, nós falamos das forças de segurança, né? Delegada regional. Não teve. A gente tem agora a primeira vez uma delegada estadual, né? Como delegada geral da Polícia Civil, doutora Letícia. Então, as instituições, elas representam um pouco esse atraso na minha avaliação. Quando você coloca mulher e preta, aí piorou. Aí piorou, né? Nós estamos falando só de ser mulher negra, periférica, que não tem, vamos dizer, que o pessoal sempre falou, né, um histórico familiar ligado à política ou ao poder, é muito mais difícil romper essas barreiras. Mas eu acredito que essa cidade um dia poderá, de fato, ter uma mulher. Eu acho que... E as pessoas que falam, né, Leninha, que não tem racismo, que é mimimi, ou que não tem uma desigualdade racial. Você pode, às vezes, a desigualdade racial ela é muito maior do que o racismo propriamente dito. Né? Claro. Isso é lógico. Mas economicamente pensando assim, você falar que nas periferias estão concentrados o maior número de negros. Exatamente. O encarceramento hoje no presídio, seja feminino, seja masculino, é majoritariamente negro. Então nós estamos falando de um setor da sociedade que tem, não somos minorias em termos de números, mas somos minorias em termos de acesso a bens e serviços. E uma explicação didática e muito simples. Se a pessoa for na porta do Colégio Marista São José, ela dificilmente vai ver uma criança negra saindo de lá, certo?
Se ela for na porta da escola normal, que é no Jardim São Luís, mas é uma escola pública, ela vai ver várias crianças negras saindo de lá, até em maioria em relação às crianças brancas. Só que se você for na escola Carlos Albuquerque, no Maracanã, ou na escola, no Colégio Independência, que tô me fugindo o nome, no próprio Santos Reis, aí você vai ver uma absoluta maioria de crianças negras saindo da escola. Ou seja, isso é muito claro, né, para a sociedade, e é um tema que as pessoas acham que é mimimi, que é um excesso de identitarismo. Eu já ouvi gente falando, inclusive, que o PT e que a esquerda deveriam parar de usar esse discurso, mas tipo assim, se eles não usarem, quem que vai usar? Claro, nós somos portadores dessas pautas, nós não vamos negar, nós existimos, as pessoas quer queiram, quer não, nós, população negra, pobre, periférica, comunidade LGBTQIA+, povo de terreiro, nós existimos, não adianta negar, e essa existência pressupõe de que a gente precisa de fato lutar na cidade pelo nosso espaço. E acho que é por isso que a gente demorou a chegar nos espaços de poder. E nós estamos chegando. Não para fazer essa disputa rasa, pequena, mas com respeito, mas dizer que nós temos direito. Direito à moradia, direito a ter um bom emprego, direito a ir ao cinema, direito a poder ir para uma escola particular, uma escola... Nós estamos falando dos direitos que foram negados. O ideal era todo mundo estudar numa boa escola pública, né? Não, a nossa luta é por escola pública, né? Mesmo com o governador Zema aí querendo municipalizar, privatizar, enfim... precarizar tudo, mas a nossa luta é por lá. E eu penso, por exemplo, quando eu falo da minha trajetória na escola pública, assim como eu, tem muitas pessoas que formaram em escola pública, de qualidade. Então, a gente tem qualidade, eu acho que falta mais investimento, né, de condições ambientais mesmo, nós estamos falando do ambiente, de infraestrutura, enfim. Mas você falou uma coisa certa, eu continuo chegando nos lugares, eu fico olhando quantos negros tem. Aliás, eu estou começando a contar quantas negras e quantos negros tem. E olha que, como vice-presidente da Assembleia, eu sou convidada a representar a Assembleia em vários espaços, seja no Tribunal de Justiça, no Ministério Público Estadual, Federal, nas entidades de classe, né? Algumas eu até me nego a participar porque não é o meu ambiente. Eu procuro selecionar, apesar de respeitar, mas eu procuro estar sempre onde eu tenho, pelo menos eu falo assim, né, o espelho. Pessoas que pensam um pouco parecido comigo, né? Com o que eu acredito na política. Então, assim, eu ando desses lugares de fato. E quando eu componho a mesa, na maioria das vezes, eu sou a única mulher e negra compondo uma mesa, né, de um dispositivo, seja lá no governo do estado, seja em qualquer outro espaço dos poderes aqui de Minas Gerais. Mas então, tá lá. Mas estou lá. Estou lá e é de cabeça erguida. Já tentaram me intimidar, me silenciar, nesse mesmo nível que você está falando. Leninha, você não é negra. Leninha, para de mimimi. Leninha, não, eu preciso dizer, porque essas vozes são silenciadas no estado inteiro. Então, elas não têm lugar de fala. Então, o lugar de fala delas também na política é comigo. Então, se eu não falar, quem vai falar? Então, é isso que a gente tem lutado, para representar e estar, né, em nome dessas vozes todas, de todos, inclusive, nós estamos falando de um Estado que, às vezes, procura anular essas vidas quando não pensa política para elas. Leninha, agora, uma vez na política, tomou gosto por ela? Em 2026 agora, você é candidata novamente? Estou candidata já para 2026. Eu digo que eu sou candidata a estadual para mais um cargo, né? E depois o futuro vai dizer o que será, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto porque tem uma coisa que a gente ocupou esse lugar. O Maquiavel e o Príncipe falava que o poder não se perde, cede. Eu não posso ceder esse poder que eu acumulei, não sozinha, mas com um monte de gente, para os que sempre estiveram. Eu tenho que lutar para que outros como eu estejam lá. Necessariamente não precisa ser eu, mas pessoas que têm compromisso com a nossa pauta, com os mais pobres, os empobrecidos, as comunidades LGBTQIA+, o povo de terreiro, das religiões de matriz africana, enfim, todos, os católicos, enfim, todos e todas. Então, eu penso que a minha luta diária é para que as pessoas vejam como eu consegui chegar, as pessoas vejam como eu tenho atuado,
de uma forma altiva, fazer a crítica necessária, mas manter também a cordialidade, manter a afetividade para fazer as negociações, porque é isso que a gente precisa. Lá na Assembleia, todo projeto que chega, que tem a palavra gênero, né, e que tem a palavra comunidade LGBTQIA+, tal, eles sempre param na comissão, porque a bancada conservadora não quer incluir essa questão de gênero. Fala que direito é de todos. Mulheres e homens são iguais, de fato deveriam ser, mas infelizmente a gente sabe que nós somos mais vítimas de um Estado ausente, violência contra nós, enfim. E a comunidade mais pobre também. Então, assim, infelizmente a gente gasta muito tempo ainda com a pauta identitária, porque a gente ainda teima em dizer para as pessoas que é importante falar que as pessoas da comunidade LGBT não são opções, elas têm orientações sexuais diferentes. Ninguém vai optar para vir ao mundo sendo gay, trans, lésbica e tal, para ser violentado, perseguido, sofrer preconceito. As pessoas precisam aprender o que é ser uma comunidade LGBT. E eu aprendi muito com esse povo durante o tempo que eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos. As pessoas têm orientação sexual diferente da nossa, mas são vidas que vieram porque Deus quis. Essas vidas estão aí também para a gente ser melhor, para sermos melhor do que nós somos. O amor tem que superar toda a vida do outro, né? Você tem que, você não aceitar é outra coisa, mas respeitar tem que respeitar. Muricy, né? Cada um cuida de si. Isso mesmo. Leninha, você ainda tem o sonho de ser candidata a prefeita de Montes Claros? Ou não, de ser candidata não, de ser prefeita de Montes Claros? Bom, a gente carrega sonhos. Quando eu olho para Montes Claros, eu penso de muita coisa boa e diferente que a gente poderia estar fazendo na cidade. Claro que o asfalto, as obras são muito importantes, eu sempre digo isso, mas o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas. Então eu sinto ainda que carece de uma política de mais de cuidados, de um afeto, uma cidade saudável, sustentável, feliz para todos e todas, não para um grupo pequeno. Às vezes eu olho para Montes Claros, vou nas periferias, eu não vejo um parque. Eu não vejo nada da população ali que tem a ver com a cultura, com o lazer. O esporte é feito por muitas mãos aí, por conta própria. Muitos times têm esse movimento, mas eu sinto falta de um monte de coisa, de bons espetáculos que podem ir para a periferia, para as pessoas terem acesso, né? A biblioteca, a leitura. Eu penso que eu queria ter uma cidade com zero de violência contra nós mulheres. Eu queria uma cidade com zero de preconceitos. Eu queria uma cidade com zero de pessoas que morrem na fila por um procedimento que poderia ter sido feito antes. Então, eu sonho com uma outra cidade. Então, esse sonho de construir a cidade, contribuir, ele existe. Né? Mas o futuro político não depende só do meu sonho, do meu desejo, né? Mas eu acredito nessa nossa força, na nossa capacidade de fazer transformação também. Vamos falar agora de política nacional. O presidente Lula está cumprindo o seu 3º mandato, está aí com uma avaliação oscilante. Como que você avalia o 3º mandato de Lula e qual que é a sua projeção enquanto liderança do PT? Você é vice-presidente estadual do partido também, é uma liderança nacional importante do PT. Como que você projeta o desempenho do partido para as eleições de 2026? Então vamos lá, o primeiro bloco em termos de avaliação, eu penso que o presidente Lula amadureceu, teve 2 mandatos e com mais de 500 dias preso, né? Então, assim, é uma pessoa, enquanto pessoa, que com certeza sabe o que faz. Eu acho que ele dá passos muito, que às vezes a gente duvida, mas provavelmente na cabeça dele ele tem certeza do que ele quer fazer. Quando ele escolheu o Geraldo Alckmin para vice, nós ficamos putos, xingamos, brigamos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E também Zé de Alencar já foi o vice dele. Então ele é, para mim, aquele tipo de líder político que trafega também nessa construção do diálogo, né, de um caminho para achar a melhor saída para os problemas do Brasil. A avaliação é que a gente fez... E Alckmin tem sido mais leal ao presidente do que muitos integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores. A gente fala, na prática é isso, a tal da prática da política, né? Qual que é a avaliação? Quando a gente criou vários programas do governo anterior, os 2 primeiros do governo Lula e Dilma, a gente construiu programas que a gente fez muita inclusão social. Só que a gente fez uma inclusão muito despolitizada. As pessoas caíram na onda da meritocracia. Não, eu mereço, não, porque é obrigação do governo eu ter luz para todos, eu ter minha casa, minha vida, é obrigação eu ter ciência sem fronteira, estudantes pobres viajarem para a Europa para fazer doutorado sanduíche. Então, eu penso que nos primeiros governos nossos foi isso. Qual que era o grande desafio? Como é que a gente mantém um processo de inclusão social,
mas que as pessoas entendam a luta de classe, as desigualdades no Brasil. Entendam por que no orçamento do governo federal eu tenho dinheiro para construir mais tecnologia para guardar a água da chuva, porque, por exemplo, esse programa parou no governo Michel Temer e Bolsonaro e voltou de novo agora, programa de convivência com semiárido. Por que agora os programas de assistência técnica, de produção de sementes nativas voltou? Por que nós estamos falando do Minha Casa Minha Vida, que voltou com mais força, né? Então, nós estamos falando de programas importantes para a população, mas que elas não compreendem que isso é uma decisão política de um presidente. E acho que esse é o desafio. Como é que você inclui politizando as pessoas? Não é partidarizando, porque partidarizar é muito ruim, mas politizar é deixar claro para a população, que eu acho que é o que eu procuro fazer com relação às emendas, por exemplo. Eu falo que as emendas nossas não têm um carimbo, né? Tem prefeito que não quer. Qual a dificuldade? Você está levantando feitos do governo que muitas vezes não chegam à população. Você acha que o PT e as esquerdas, de modo geral, elas estão mais analógicas, enquanto a direita e a extrema-direita ela é mais tecnológica, mais digital? Com certeza. Nós não conseguimos minerar dados, a esquerda. Inteligência artificial está aí que a gente não consegue dominar. Então, assim, nós temos um problema. Inclusive, o presidente Lula trocou o ministro das Comunicações, porque nós identificamos que nós temos um problema de comunicar com a população. E ele deu uma entrevista, inclusive, muito responsável no dia que ele assumiu, dizendo, olha, o problema de comunicação não é só a ponta, precisa do governo, né? Tá consciente de que para a comunicação funcionar, o governo tem que estar redondo. Nós não estamos conseguindo fazer a nossa mensagem chegar do que nós estamos fazendo no governo. Porque a avaliação do presidente está oscilando. Diferente, por exemplo, do Zema, nós estamos falando que a avaliação dele, de tudo que ele está fazendo, desmonte do IPSENG, né, desvalorização do servidor, pensando em privatização da CEMIG, Copasa, Codemig, e ele tem uma avaliação altíssima. A população também não está conseguindo enxergar o que ele está fazendo de ruim, negativo na minha avaliação, como a população não está conseguindo enxergar o de positivo que o nosso governo federal tem feito. Inclusive, na questão da dívida, o governo Lula homologou, né, que foi tudo que Zema queria. Então, ele tem uma posição muito federativa, o Lula. E é uma avaliação que a gente tem também. Ele olha os estados sem saber que o governador lá é palanque de oposição a ele em 2026, se ele for candidato ou nossa candidatura, não olha isso. Então, o governo Lula tem uma postura federativa que não quer fazer discriminação nos estados que são de partido A ou B, enfim, faz a política federativa, né? Na sua opinião, Leninha, 2026, o PT tem que seguir com o Lula ou buscar uma nova liderança na eleição presidencial? Primeiro, a gente quer ver a vontade do Lula, né? Porque assim, como ele serviu ao Brasil, ao partido da esquerda, a gente não pode também falar assim, não, Lula, agora você já cumpriu o seu papel, agora a gente vai apostar numa nova liderança. Nós temos que apostar em novas lideranças, porque Lula não é para sempre, né? Daqui a pouco ele sai de cena. Mas eu acho que é fundamental, ele está muito animado, ele está com muita disposição. Então, na nossa perspectiva, o Lula é candidato nosso em 2026. Agora, é claro que nós não podemos ficar refém de um único nome. Eu acho que é o grande desafio nas eleições de 2026. Minas Gerais. O PT vai ter candidatura própria para governo? Eu creio que não. Eu creio que nós vamos compor no campo mais à esquerda, né? O centro-esquerda. O PT vai ter candidato ao Senado? Podemos ser, nós temos 2 vagas, né? Mas queremos ampliar nossa bancada de deputado federal? Queremos, é muito importante para dar sustentação a um novo governo. Queremos ampliar nossa bancada estadual? Queremos, inclusive nossa bancada estadual aumentou. Nós éramos 9, fomos para 12. A gente quer continuar nessa crescente de ampliar nossa bancada também estadual. Então, o nosso projeto em Minas Gerais, no país, é isso, a depender da vontade de Lula, se não for o nome de Lula. Em Minas, essa composição tem nome? Nós temos uma discussão feita com o Pacheco, mas ele, pessoalmente, não tem se colocado muito como o nosso pré-candidato. E, no fundo, PC, o que eu estava dizendo outro dia era isso, eu fico brincando, né? Para Minas Gerais, nós tivemos Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco, o próprio Aécio Azeredo, que era uma direita, vamos dizer assim, respeitosa, de diálogo, você sabia com quem você estava falando. É muito ruim agora você ser ameaçado por um Nicolas ou um Cleitinho. Então, olha só como Minas Gerais, que, vamos dizer assim, é como se fosse um celeiro da boa política, né, dessa concertação entre os diferentes e tal. Agora, a gente ser ameaçado por os, não é que é os das redes sociais, os influencers, né?
Então, assim, a gente lamenta isso, né? Porque é isso que está colocado no cenário, né? O Cleitinho e o Nicolas provavelmente virão, né? Com uma bancada aí, né, ligada ao bolsonarismo. O Matheus Simões é o candidato já oficial do governador Zema, inclusive em vários eventos que eu estou, que o Zema está, o Matheus Simões está lá e usa da palavra, e é visivelmente isso, agora já está em campanha já para o Matheus Simões. Então, nós estamos como se estivesse assim, num ambiente ameaçador da democracia, ameaçador do ponto de vista das instituições, de manter a ordem institucional no Brasil, dos poderes institucionais, né, do Brasil. E isso é muito lamentável. Eu, sinceramente, olho o contexto de 2026 com tristeza, né? Olhando para o campo adverso ao seu, o Bolsonaro está inelegível, não deve ser candidato em 2026, não tem nada indicando que isso possa ser revertido. Você acha que eles têm algum outro nome, a extrema-direita tem algum outro nome de aderência para concorrer com o presidente Lula? Bom, eles vão, claro, apresentar vários nomes. Você viu que o Gustavo Lima se colocou como pré-candidato a presidente e ele deu 2 tacadas. Uma foi a primeira, que ele é pré-candidato, a segunda, no dia seguinte, ele fez um anúncio que ele queria conversar com o Lula e com o Bolsonaro. Ou seja, ele quer se apresentar como uma força que consegue despolarizar, vamos dizer assim, a política e se colocar como alguém que pode fazer diálogo com a esquerda e com a direita. É claro, né? Ele também é muito representante do agro. É lógico, nós estamos falando de a figura não política que tomou conta da eleição no Brasil, né? Os apresentadores de TV, os jornalistas, os empresários, as pessoas que não têm trajetória política se colocam para disputar o cargo máximo. Então, você tem lá o Marçal. É Marçal que chama? Marçal, Pablo Marçal. Lá de São Paulo. Você tem o próprio Caiado, né, como representação do agro. Agora o Gustavo Lima, que se apresentou semana passada, se não me engano. Então, entre eles, pode ser que haja divisões, né? E eu penso que eles vão ter dificuldade de achar um nome. Eu penso que o Bolsonaro pode fazer movimento no sentido de buscar unidade em torno, né, desse movimento bolsonarista e mais conservador à direita, e a gente da esquerda, de fato, eu acho que é mais tranquilo no sentido difícil pensar em alguém que tem 4 filhos na política, 4, né? Agora eu tenho o 4º eleito vereador, que ele tenha algum sentido de grupo cedendo protagonismo. Então, isso é uma discussão complexa. É lógico que ele precisa de um grupo para se eleger. Agora, ele vai ceder o protagonismo desse grupo em algum momento? Eu creio que sim, ele não tem outra saída. Temporariamente, como ele está inelegível... Pode ceder para algum dos filhos. Claro, mas eu acho que os filhos têm menos força, né? Primeiro, pela postura, pela posição. Eu penso que o Brasil não pode ser entregue para pessoas que querem desconstruir todo esse processo que foi construído ao longo dos anos, que quer desmoralizar os poderes, que, né, faz esse tipo de posições nas redes sociais, que ridiculariza, né? Eu falo assim que não tem condição. A gente tem, mesmo com todas as ameaças. Antes do surgimento de Bolsonaro, Leninha, o debate entre direita e esquerda era um debate civilizado, né? Você tinha uma polarização, por exemplo, do PT com o antigo PSDB, que era uma polarização que se dava acirradamente, com muita disputa, porém num ambiente de diálogo saudável, né? Isso se transformou, não no movimento do Brasil, mas no movimento mundial, com a ascensão da extrema-direita. Mas eu vejo que você tenta remar contra essa maré e dialoga bem com diversos deputados que são, e políticos de modo geral, que são desse espectro. Como que você consegue fazer isso? Bom, primeiro, a gente não vai se convencer. Eu não consigo convencê-lo de que minha posição é a mais, vamos dizer, a mais próxima da verdade e tal, e nem ele vai conseguir convencer. O que a gente tem procurado fazer no campo mesmo do debate é
É fazer o debate da ideia, no campo das ideias, não é questão pessoal. Então, todo mundo sabe, eu fico presidindo plenário lá em que eu fico escutando não, que eu fico mexendo no celular, para não ficar ouvindo, né? As pessoas gritarem que Lula é vagabundo, que Lula é ladrão. Assim, um tipo de coisa que na minha prática política, nem da direita eu vou xingar de vagabundo e ladrão. Porque as pessoas, inclusive as idosas, merecem respeito. Não posso chamar uma pessoa com mais de 70 anos de vagabundo, de ladrão. Uma pessoa que foi presidente pela terceira vez nesse país. Então, assim, é um nível de... que eu sei que eles falam para as bolhas deles, mas é um nível, assim, muito baixo para mim, de uma política que eu não acredito. Então, eu relevo, é o jeito da pessoa, né? Às vezes eu até brinco, falo, até quando você vai ficar falando para sua bolha aí? Vamos falar de política, vamos falar de coisas, né? Uma coisa é criticar as políticas do governo Lula, a postura do governo Lula, outra coisa é falar da pessoa. Então, ninguém nunca vai me ver, por exemplo, falar mal de uma pessoa que está na política. Eu falo da ideia dele. É esse tipo de respeito que eu acho que eu tenho e que eu passo para os outros. Então, eu acho que tem a ver com o perfil. Eu acho importante, às vezes, quem bate. O pessoal fala assim, não, eu bato e Leninha sopra, Leninha calma. Porque, assim, batendo, brigando, a gente não consegue sair do lugar. A gente precisa sair do lugar. Nós temos responsabilidade sobre isso. A gente ocupa um lugar muito importante. Então, se eu ficar gastando tempo numa intensa briga e não acho saída, que é a mesma coisa que eu falo do Cleitinho. Infelizmente, ele foi meu colega lá, eu falava para ele, falei, você só faz vídeo denúncia, você pula o muro, qual é a solução? Você tem que fazer a denúncia e falar, agora eu resolvi isso, eu sou senador, esse cano, essa ambulância que estava aqui já foi para tal cidade. Você precisa ter consequência nas suas denúncias, porque esse denuncismo uma hora chega ao fim, as pessoas não aguentam isso, acha bacana, acha legal você ficar falando, né? Mas e aí? O que muda na vida do povo? As pessoas querem mudança nas suas vidas. O que acontece é lá no município, na comunidade. Não precisa fazer política que consiga chegar lá, para mudar a vida das pessoas. Leninha, infelizmente, a duração desse podcast aqui é de 1 hora só. A conversa tão boa e passou tão rápido que se eu não olhasse no relógio aqui, a gente ia conversando a tarde toda. Muito obrigado por sua presença. De novo, reafirmo a minha admiração por você. Acho que essa é uma admiração que muita gente compartilha com ela. Conheço muitas pessoas, gente até às vezes muito próxima a mim, que não vota no PT de jeito nenhum, mas vota em Leninha por te admirar, por essa postura que você tem, né? Seja sempre bem-vinda. Nós vamos ter que marcar isso aqui de novo, porque entrar em outros assuntos... porque quando a pessoa tem conteúdo e a conversa é boa, flui, termina rápido, né? Muito obrigado, Leninha. Eu que agradeço vocês que acompanham. Vamos aí mobilizar mais pessoas para entrar na página do podcast do PC. Uma pessoa que eu admiro muito, eu também considero uma pessoa muito inteligente, com muita lucidez política, com muita responsabilidade. Então, há uma reciprocidade, estou falando de orgulho da relação de amizade, convivência, das suas análises. A única coluna que eu leio todos os dias é a coluna sua no Tempo, é a coluna que eu fico fazendo, atualizando a conjuntura municipal, até regional, através das suas observações e análises daquilo que você escreve. Então, um grande abraço, que Deus abençoe todos nós e que a gente siga aí tentando fazer um mundo cada vez melhor. Obrigado, esse foi o 8º episódio do PCcast. Voltamos na próxima semana.